mulherada, esse é mais um episódio do Salta Agulha Podcast. Estúdio novo, tudo novo de novo. E aqui, Gena Queiroz, a maluca do rolê, aquela que é sem filtro, fala o que pensa. Estamos aqui hoje para bater um papo super agradável, né, Flávia? Você é presente? É isso aí, eu sou Flávia Zagueto, sou mentora de mulheres de inteligência emocional e estrategista comportamental. E hoje a gente está com duas convidadas especiais aqui. Gena, apresenta as nossas colegas do podcast. Oi, Laizinha Machado, bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o convite. A gente já participou de vocês, Sim. né? E agora a gente vem aqui trocar um rolê pauta aberta. A gente vai conversar sobre empreendedorismo, relacionamentos, como que isso afeta. Vocês lidam com muitas mulheres, homens também. Então acho que a gente vai fazer uma miscelânea de assuntos aqui, a gente vai trazer muitas coisas legais para a gente poder conversar no dia de hoje, mas a gente não pode começar essa conversa sem antes falar dos nossos patrocinadores, né? Sim, então, você quer começar? Sim. Nós hoje queremos agradecer a loja Estambace, através da Lidiane, pessoa maravilhosa que sempre nos acolhe. Quando a gente vai lá, ela dá altas dicas de look. Nossa, quando eu vou lá é difícil, né, escolher, porque tanta coisa bonita. Eu tô devendo uma visita pra ele, uma mas loja linda. é linda, maravilhosa. Uma loja linda, antiga, tô com medo de passar lá, gente. É pra ir com medo mesmo. Além de ser excelente vendedora, né? Temos também o Rei da Valentina. Ó, vocês estão pensando em piso, vocês estão pensando em decoração. O que mais? Bancada, parede. Parede, mesa. O cara no desenho, o que quiser. Sensacional. É o Vindita da Granitina. Sim, é ele mesmo. Também a gente não pode deixar de falar da Latone Fashion, que é uma loja de roupas maravilhosa também. Eu sou suspeita para falar que a maior parte das minhas roupas, né, são roupas de lá, então eu vou lá, faço um arraso. A Larissa está lá para receber vocês, então vai estar tudo aqui bonitinho, tá? Vocês sigam lá, vocês vão gostar muito. São roupas lindas, né? Sim, justamente. Temos também a Rosa e Azul Esmalteria, que, olha, são responsáveis pelas minhas unhas. Toda semana eu tô lá, muito carinhosas meninas. Tudo com muito capricho, muito cuidado. A gente se sente lá em casa. Ó, em Santa Terezinha. Ela é analítica, então ela cuida dos detalhes, você vai gostar. Sim, que bom. Tudo esterilizado, aberto na sua frente. Assim, você se sente muito segura lá. E no próximo podcast, quando vocês vierem, a gente vai sair daqui no horário legal pra gente ir lá na Compadre Grill Costelaria, que fica lá no bairro. Nossa, vamos! Nossa! Vocês vão comer, gente? Vai lá! Quer comer? Começou a pauta que interessa. Vamos lá, né? Enfim. Lá, gente, cada coisa maravilhosa. Tem um dia que é rabada, né? Quinta-feira à noite. Rabada. Gente, meu. E tem um executivo também maravilhoso também. Pra quem não quer, né, só uns dias alimentar. Costela, né? cupim, tudo. Ai, maravilhoso. Então vamos lá, né? Vamos lá que deu fome. Muito obrigada, E vamos lá, gente. Vamos começar esse papo nosso, meninas. Tô muito feliz de vocês aqui. A gente que tá feliz. Eu admiro muito o movimento de vocês. Eu acho que vocês, assim como a gente, né? A gente estava falando sobre isso antes de começar nos bastidores. É uma transição de carreira, né? Sim. Lazinha influencer, a Rê veio da maquiagem, a Rê veio do curso de automaquiagem. Verdade. 200 anos atrás, né? Tem bastante tempo. Não, maravilhosa, tá? É com ela. E assim, essa questão de virar a chave para o empreendedorismo, para a gente fazer uma coisa diferente, para a gente impactar e transformar pessoas, isso é uma coisa que faz muito sentido, né? Eu vou falar por mim, eu queria escutar um pouquinho de vocês. A Flávia também, a Flávia e eu, a gente já participou de diversas emissões no passado, ela falava, não é o meu momento, não me tocou, e eu tava lá. Foi, ela tava tipo assim, né? E eu assim, meu Deus, tô transformada. E agora ela virou e tá, não, vambora. Agora sou eu. Só que o que aconteceu? No meio desse intervalo de um entre uma e outra, eu me separei. Foi um grande corte. Eu contei isso pra vocês lá no podcast. E aí, eu virei a chave. Eu comecei a entender por que algumas mulheres tinham tanta baixa produtividade nos negócios. E eu comecei a entender e comecei a tratar dessas mulheres nas consultorias de estratégia de vendas. E eu comecei a ter um resultado. Eu falei, caramba, mas isso é uma delícia de tratar. Eu vou começar a trabalhar com isso, porque eu acho que isso vai fazer muito sentido, porque a produtividade aumenta, a pessoa começa a performar, tem um resultado melhor, né? E aí esse foi o meu gancho, essa foi a minha virada de chave. A minha superação do término
ela gerou uma observação no meu negócio, porque eu perdi energia, eu perdi vontade, você lembra disso? Perdi vontade, perdi tudo, e comecei a notar que outras mulheres tinham a mesma questão, por causa de outras mulheres. E logo depois, outros homens também. E acho que com os homens é até pior. Porque babado, a gente gente. consegue refazer a vida sem ter homem nenhum. E tá tudo certo. O homem não consegue refazer a vida. Homens não gostam de ficar sozinhos. Que loucura! Que loucura! Daqui a pouco o Sidney tá ali atrás assim. Mentira! Mas esse foi meu grande gancho. A Flávia, eu acho que ela era funcionária pública, aposentou, né, Flávia? Fala por você. Que Sim, eu também passei por uma transição de carreira, mas não foi, não foi assim, uma decisão de romper e começar. Foi um momento da minha vida que eu era policial, né? Eu entrei para a polícia muito nova, eu era investigadora de polícia. E aí eu me aposentei, porque eu entrei muito nova, aposentei nova, e eu falei, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. Porque assim, eu gostava, sempre gostei de ser polícia, eu honro demais a minha carreira na polícia, não me arrependo de ter aposentado lá. Só que eu sempre tive a ver empreendedora, eu sempre estava na polícia, eu vendia uma coisa, eu vendia outra, eu fazia cesta café da manhã, eu fazia bico à noite, eu fazia um tanto de coisa porque eu sempre fui insatisfeita com o que eu tinha, eu queria sempre mais, mas insatisfeita no sentido positivo, não de estar reclamando, de achar ruim, era insatisfeita de querer mais. E por estar sempre buscando mais, eu tinha esse sonho de ter o meu negócio, de poder trabalhar mais com vendas, de estar mais próximo de pessoas. E quando eu me aposentei, eu comecei a fazer isso. Eu já fazia isso antes de aposentar, que era vendas, né? Então eu comecei, antes de aposentar, eu já estava trabalhando com cosméticos, e um pouco depois aí eu abri um salão, não deu certo, fiquei 2 anos no salão, não gostei, tive 2 salões, não gostei, fechei os 2 ao mesmo tempo, e aí eu falei, vou agora fazer o trabalho com cosméticos. Foi quando abri a distribuidora de cosméticos, né, de uma empresa, e estou até hoje como distribuidora dela, inclusive. E com isso eu tive necessidade de aprender sobre pessoas, porque de repente eu tinha mais de 200 pessoas ali que revendiam o produto e eu precisava inspirar aquelas pessoas a quererem viver daquilo, ou a ter uma renda extra que complementasse, né, o salário delas. Eu pensei, o que eu vou fazer? Porque eu nunca lidei com esse monte de gente, nunca fui líder. Eu preciso aprender a ser líder. Foi quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, e aí eu me achei. E assim, foi quando, né, a primeira imersão que eu fui, nós fomos juntos, do Wendel Carvalho, eu saí de lá assim, adorei, mas eu saí de lá a mesma coisa que eu entrei. Ela saiu de lá outra pessoa, entendeu? E ela, E aí, assim, depois eu continuei estudando, e aí, de repente, num determinado momento da minha vida, durante a pandemia, uma chave enorme virou, e é que as coisas começaram a fluir. Hoje, se eu fosse lá no Protagon, acho que eu ia ser o do e talvez você ficasse lá assim, olhando. Pode ser, entendeu? Porque eu entendi, né? Eu peguei o feeling da coisa. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida e tô até hoje. Até hoje. Até hoje, E aí, meninas, qual foi o ponto de virada de vocês? Qual foi o start? Assim, o que vocês... Agora a gente vai mudar, vai sair disso pra isso, eu vou fazer isso e isso, porque eu acredito que a gente também pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E qual o problema? As pessoas que falam que quem faz tudo não faz nada. Mas eu acho que se você fizer 2 ou 3 coisas, você não tá fazendo tudo. Você tá fazendo 2 ou 3 coisas, dá pra fazer. Dá pra fazer. É versátil, né? Na verdade, eu sou a Regina Simões, pra quem não me conhece. Se apresenta, exatamente. Eu sou a Regina Simões, sou comunicadora, graduada em marketing digital, líder de mulheres. E há 1 ano e meio atrás eu desenvolvi o projeto do podcast, mas ele ficou na gaveta. E eu ficava namorando e criando as estratégias do que eu queria trazer enquanto produção de conteúdo. E nesse meio tempo eu já fiz o contato com a Laís, falei, Laís, você vai ser minha sócia nesse novo projeto. Assim, você assim, quer? Não, você vai. Assim, você vai, exatamente. Gente, eu penso, eu tava numa fase da minha vida que eu tinha recém fechado o Instagram. Sim. Já tava desistindo, eu tenho, né, o Miss de fora também, já tava querendo desistir do Miss, eu tava numa fase difícil da minha vida. Quando ela falou isso, eu fiquei até assim, falei assim, amiga, não sei se eu tô na pior, daquele jeito Regina de ser, né?
Não, minha filha, levanta, já ficou de cama demais, já chorou demais, agora já foi. Meu Deus. E mais ou menos no seguinte... assim aqui. Mais ou menos no seguinte sentido. Vamos trabalhar, porque é só manequim que trabalha parado, né? Levanta e anda. É isso. Né? Então foi bem assim. Foi, menina, 2, 3 tapas na cara. Não vai ser você, não aceito desculpas, não aceito não. Mas por quê? Na verdade, o projeto do podcast não é só a produção de conteúdo, mas a transformação de vidas. Porque eu também estou passando por uma fase de transformação interna, então eu acredito que eu vou conseguir dar voz para outras mulheres. Não só mulheres, homens também, mas inicialmente para mulheres. E aí eu desenvolvi, depois convidei a Laís, apresentei para ela a estrutura e falamos, vamos caminhar assim. E no desenvolver disso, a gente foi recebendo os feedbacks de entrevistados, de outras mulheres, e a gente entendeu que a gente está nesse caminho de transformação, de transição também. Né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamento, e é uma pauta também que a gente está passando por alguma transformação interna, que a gente está se curando, que a gente está trabalhando internamente, mas eu falo que o ponto principal de tudo é o autoconhecimento. É isso aí. É isso aí. O seu também foi assim, do nada? Ela foi lá, te arrebatou, você já estava cansada. O que cansou nessa vida de influência, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É muita ilusão. Né? Tipo assim, eu já tô nas redes sociais há mais de 10 anos. Só que quando eu comecei, era só eu. Tinha mais uns 2, 3 blogueiros na minha área, no size na cidade. Não tinha essa quantidade que tem hoje. E nada contra, só que hoje em dia as pessoas não estudam para falar de moda, as pessoas não estudam para tirar uma foto, as pessoas não estudam para criar um projeto. Elas simplesmente olham na internet e digitam no Google. Nada contra, se ficar bem feito, ok. O problema é que não fica. Aí muitas coisas, né? Aí a loja XYZ, elas fazem o mesmo tipo de loja. Exatamente. E aí o que acontece? Começou a vir uma avalanche de muita gente fazendo a mesma coisa. E eu caí naquela de falar, cara, eu sou muito boa pra ficar cobrando R$50. Que na época R$50 era como se fosse 300, 400 hoje. Eu falei assim, eu não vou entrar nessa disputa. Aí já começou assim, então eu já comecei a sair fora porque eu não aceitava trabalhar por menos. Porque o que acontece? Eu já estava no mercado há muito tempo, eu sabia do retorno que eu dava como modelo plus size. Porque assim, Juiz de Fora, quando eu comecei, Juiz de Fora tinha umas 3 lojas plus size. Não tinha muito. A gente criou o Movimento Plus, que está retornando, com aquela maravilhosa ali que está nos bastidores. Mas, quando a gente criou o Movimento Plus, deu um boom plus size na cidade. Então, assim, não tô falando, tipo, ai, nossa senhora, eu que fiz as lojas abrirem. Não, mas a gente abriu o mercado. Mas você sabe que eu tenho esse sentimento? Porque quando a Rê sabe disso, me acompanha desde sempre, desde o início, o Flávio também, não tinha ninguém que falava de vendas aqui em Juiz de Fora, nem na região, se quiçá. Eu fui a terceira mulher a falar de vendas no Brasil, tá? Nossa, que chique, gente! Só pra você ter uma ideia, ela sabe disso. E aí, de repente, juro pra você, um monte de gente começou a falar das mesmas coisas que eu, um monte de gente. Falei, eu não vou disputar mercado com essa galera. Eu não vou. Tava nessa fase de separação, nessa loucura. Falei, cara, eu já sou do boca a boca, a galera já me indica, eu já vou ficar na minha equipe. O pessoal fala, você tá sumida. Eu falei, não, tô trabalhando do mesmo jeito, da mesma forma. Mas cansei. É desgastante as pessoas não terem criatividade. Tem mercado para todo mundo, cliente nunca acaba. Eu acho que tem cliente em tudo quanto é parte, se você fizer um bom trabalho. O mercado tá aí, o sol nasceu para todos. Mas vamos ser mais criativos, né, gente? Pois é. Aí a gente comecei a passar essa fase de muita crítica. Porque assim, eu sempre tive o meu perfil de trabalho, só que eu nunca fui uma pessoa. O que acontece? Começou aquela vibe de influencer lifestyle, né? Que só anda de carro chique, que só faz as coisas chique, que só vai pra não sei o que chique. Olha o investimento nosso aqui, ó. E eu comecei a ser muito cobrada. Eu não vou ficar com aquela cara de, mulher poderosa do universo. Eu também não. E eu comecei... Eu critico mesmo. Eu comecei a ser muito cobrada com isso. Foi lá em 2019. Tipo assim, tem que andar mais arrumada. Tem que andar... Eu até concordo. Tipo assim, eu não vou ir representar uma loja mal arrumada. Eu nunca fiz isso. Sim. Se você me contrata pra ir fazer uma propaganda do seu negócio, eu vou. E eu pergunto, você quer que eu vá de salto? Pode ir mais do meu jeito? Você quer que eu vá com cabelo como? Porque é um trabalho. Sim. Modelo, quando você é modelo de algum lugar ou influência de algum lugar, você tem que andar de acordo com aquele lugar. O seu corpo ali é a sua ferramenta. Exatamente. Então eu sempre tive esse cuidado. Só que no meu dia a dia, é chinelão, gente. A Regina sabe. Não, eu tive a cara de pau de um evento de chinelo. Quando ela me olhou, acho que ela queria me matar.
Mas eu falei, esqueci, amiga. Não, mas ela se justificou. Muita dor eu tava toda inchada mesmo. Falei, não dá. Não tem condições. Mas já era, agora eu já fui. Mas assim, mas eu tenho costume mesmo. É da pessoa, eu falo que é personalidade. Eu tenho amigas que se arrumam pra ir na padaria. E é da personalidade da pessoa. Eu não tenho essa personalidade. Só que quando começou essa vibe, né, lá em 2019... Você tá falando é a construção de uma imagem que não tem nada a ver com o que a pessoa é. Diferente de modelo. Só que as pessoas começaram a confundir ser modelo com ser influência, com ser... Começou a juntar tudo no pacote só. E até hoje é assim. Ou você é os três ou você não é nenhum. Isso é um fato. A gente fala muito isso nas mentorias. Ou você é os três ou você não vai ser nenhum. E pra mim isso ficou puxado. Eu falei assim, cara, eu não consigo ser uma coisa que eu não sou. Não adianta. Você é muito e aí eu comecei a ter feedback, às vezes, de loja reclamando. Não, mas a gente queria que fizesse assim. Eu falo, cara, eu nunca fiz assim pra você. Por que agora você quer que eu faça assim? Então você contrata uma modelo que vai fazer assim. Não precisa ser eu, você pode contratar outro modelo. E aí eu comecei a bater muito de frente com o mercado. E nisso daí eu fui adoecendo, sabe? Daquelas eu falei assim, ai, quer saber? Eu fui definhando, eu fiquei muito mal. Eu falei assim, não tá dando pra mim. Eu comecei a sofrer muito ataque de tipo assim, não, porque, tipo assim, pra algumas mulheres, isso é muito pesado, gente. Pra algumas mulheres gordas, não vou ficar falando plus size, não, é gorda mesmo. Pra algumas mulheres gordas, eu era de uma referência muito grande, que hoje não é que eu não seja, mas para as meninas que estão chegando agora, o Instagram tá fechado, então não tem mais tanta relevância para elas. Mas para quem é mais antigo no mercado, eu era totalmente referência para elas. Então, assim, elas me viam como, tipo assim, não, se a Laís pode, eu também posso. E pra elas eu tava sempre bem, eu ficava, gente, eu não posso nem derramar uma lágrima nessa internet, que se eu derramo, todo mundo derrama junto. E eu ficava me cobrando com isso. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, cara, eu não tô vivendo a minha vida, eu tô vivendo uma vida pros outros. E isso é muito ruim. Quando você perde a sua identidade pra você ser uma coisa que vai agradar as outras pessoas. Mas a gente não percebe que a gente tá fazendo isso, é automático. E quando eu percebi, eu falei, cara, cadê a Laís? Eu falei assim, foi o brilho, foi tudo. Você vê que as histórias é que elas se conectam e se complementam. Porque como a Janaína foi a primeira Juiz de Fora a falar em vendas, eu fui a primeira maquiadora para maquiagem no meio corporativo. Exatamente. E aí foi exatamente a mesma experiência. Você começa a ser criticada porque você está fazendo algo diferente. E pra mim, do mesmo jeito que foi pra Laís, foi o massacre da Serra Elétrica. Porque o que acontece? Eu creio muito na questão da mudança da mentalidade das pessoas, principalmente das mulheres, porque as mulheres atacam muito outras mulheres pelo simples fato da mulher ser diferente ou de fazer algo diferente. Né? Às vezes rola aquela crítica assim, gente, isso é muito maneiro. Rola aquela crítica assim, a mulherada, elas não crescem tanto quanto os homens. Sim. Lógico, porque o homem no mundo corporativo não tem mimimi. Não é totalmente diferente. O homem é totalmente diferente. Ele, assim, chegou num evento, olhou de cima a baixo e foi. Não, também olhou de cima a baixo, assim, viu? Olhou de cima, parou. Não me cumprimentou. Vou chorar. Cumprimentou. Isso atrapalha muito. Sim. Uma boa, eu tô nem aí se olhou, se não olhou. Se eu sou o que eu sou, não quero que eu seja, mas isso demora. Exato, isso que eu ia falar. Hoje em dia, eu até me surpreendo comigo, que hoje em dia eu tô cagando e andando mesmo, se tá gostando, se não tá, isso aí. Mas naquela época, 2020, época de pandemia, 2021, eu não era assim. Até ano passado eu não era muito assim, não. Foi na base da... Foi na base da Regina. Foi na base da Regina. Mas eu ficava muito preocupada. Tudo eu preocupava assim, mas será que eu tô magoando a pessoa? Mas será que a pessoa vai ficar com raiva? Mas será que não sei o que? Tudo eu era assim. E nisso de ser assim, a gente só vai se ferrando. Que a gente tem pegado o outro se desagrada. Exatamente, a gente só vai se ferrando. E aí chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu não posso nem ser referência pra essas mulheres, porque elas estão acreditando numa coisa que nem existe. Porque dentro de casa eu não sou assim. Falei, dentro de casa eu não sou assim. Minha vida não tá do jeito que elas acham que tá. Eu tô cheia de problema, tava com problema até meu último fio de cabelo. A gente não sabe disso. Ficou tudo branco. Ficou tudo branco, já está Nem da cama eu tava levantando direito, tava numa depressão ferrada, por muito pouco fazia uma besteira. E aquelas mulheres assim me mandando textos, mensagens, por causa de você eu usei um short, por causa de você eu fiz isso, eu assim, meu Deus do céu, que vocês me besteira da ditadura da Mulher Maravilha, você tem que ser forte. Não, gente, eu não sou forte mais não, falo. Não tem nada. A gente não tem que nada. Né, Flávia? Eu acho que... mas eu acho que a internet ela tá mudando um pouco esse movimento também. Sim. As mulheres que estão se expondo mais,
expondo suas fraquezas, dificuldades, elas estão recebendo engajamento por causa disso, porque nós mortais nos identificamos com as influências mortais como a gente. Tem que ser real. A gente já sabe que tudo, né, sempre foi um personagem, porque se a gente antes, no início da internet, demonstrasse fraqueza, realmente, né, não engajava. Hoje já é o contrário. Hoje, aquela que está sempre lá na posição de perfeita, acaba que não passa mais conteúdo do jeito que a gente precisa de humanidade, não de personagens mais, né? Talvez hoje você expressar as suas dificuldades e fraquezas, você teria até muito mais seguidoras conectadas com você, né? Se identificando com as suas dificuldades e você mostrando que você tem suas dificuldades, mas que você tem suas fortalezas. Sim. Né? E que são essas fortalezas que te tiram daqueles momentos de fraqueza. Exatamente. Não querer ser fortaleza o tempo inteiro, porque ninguém é. Né? Então hoje ninguém está comprando mais esse personagem na internet. Menos as empresas que compram. Algumas. Eu acho que isso já está começando a mudar um pouco. Depende do meio. Se ela quer só foto, só imagem, tudo bem, mas se ela quer se conectar com alguém que tem uma história, é diferente. É isso aí. E assim, as pessoas elas vão muito naquela vibe de que acha que vende. E quando eu trabalho com isso, eu falo, isso não vende. Eu quero contratar uma influencer, não contrata. Eu falo, não contrata. Por quê? Eu falei, o maior influenciador da sua empresa é o seu vendedor. Você sabe por quê? Eu já cansei de entrar dentro de loja, e você já deve ter visto isso. Tem influencer lá, essas babacas, metidas, otárias, idiotas, fúteis, entendeu? Dentro da loja, cheio de mulher que é cliente da loja, louca pra poder falar com elas lá assinam o provador. Esse mal ninguém pode falar de mim, porque eu sempre dei atenção pra todo mundo. Você tá querida, mas você sabe que não é a maioria. Né? E eu falo mesmo. Você quer ser influencer? Você pode ser influencer, você vai ser influencer, mas influencia de verdade. Mas é isso que eu costumo falar. Real, é isso que eu costumo falar. Igual, humano, quando eu fechei meu humano, Instagram, até hoje tem. Eu olhei meu direct ontem, lá tinha um monte. Você não vai voltar? Vou voltar. Tô no podcast, né? Quem quiser acompanhar lá, acompanha pelo podcast. Mas no pessoal, daqui a pouco eu destravo lá, tá travado ainda. Mas eu falo, eu quero destravar ali. É alguma coisa que eu falo muito com a Regina. Quando eu estiver pronta pra destravar ali. É isso aí. Porque, igual no podcast, meu trabalho, ele é extremamente profissional. Eu não falo da minha vida pessoal. Eu não misturo as coisas ali. Né? Mas eu digo assim, no Instagram, tipo assim, de postar coisa, tipo assim, tô no restaurante tal, tô fazendo isso, tô viajando, tô não sei o que, coisa que você faz dia a dia, os vlogs, né, que a gente fala. Não é uma coisa que a gente cria hábito de fazer no podcast, a Regina até faz. A dança, a dança, as coisas. Eu ainda não tô na pegada e ela respeitou isso, graças a Deus. São cortes. Mas, por quê? Porque eu penso exatamente o que você tava falando. Se você quer ter uma vida pública, você tem que saber as coisas boas e as coisas ruins que acontecem e aceitar aquilo. Se você não aceita, se você não tá pronta para aquilo, nem vai. Ou espera o momento de voltar. Porque tem muita crítica também. Porque as pessoas nem sempre vão concordar com o que você faz, nem sempre vão gostar de você. Mas eu acho que a questão não é a crítica. Isso também. Eu percebo assim, o problema não é a crítica. A crítica vindo de uma pessoa que performa-se melhor do que você, que ela já tem uma história, que ela tem uma estrutura, que ela construiu algo, aí não é nenhuma crítica. Ela tá te dando um direcionamento de feedback. Você tem um aprendizado. Né? E aí você aprende, aplica aquilo ali. Mas, assim, pra mim, enquanto empreendedora na área da beleza, eu recebi uma crítica que foi bem assim. Até hoje eu lembro da frase. A pessoa chegou perto de mim e falou assim, Regina, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que minha filha falou? Que você não vai dar certo como maquiadora profissional, sabe por quê? Porque você é maquiadora do subúrbio. Ninguém da cidade vai te dar voz. Então agora... Então, assim... Sorry. Eu escutei, só que eu já tava vindo de um trabalho mais orientado, e aí saiu a primeira revista comentando sobre o meu trabalho, aí eu só tive o trabalho de pegar a revista e presentear a pessoa. Não falei nada, só falei, ó, leva pra sua filha. Então, o que acontece? Foi uma maneira que eu tive de responder educadamente uma crítica que foi super maldosa. Foi super... Então, assim, hoje eu lembro disso, foi uma coisa que me marcou. Porque eu lembro disso há 15 anos. Né? Só que eu falo o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala, na hora que a gente fala, porque dependendo da crítica que você fizer para uma pessoa, a pessoa vai afundar. Sim. Você coloca a pessoa numa depressão,
Você vai abalar o emocional daquela pessoa. Eu não estou falando de profissional, estou falando de pessoa. Você vai levar a pessoa, você não sabe o momento que ela está passando na vida dela, vai levar ela, às vezes, até cometer um suicídio por causa de uma palavra que você falou. Sim. Né? Sim. Então eu falo isso muito com a Laís, com o pessoal da equipe, vamos cuidar das palavras, vamos cuidar das emoções, para a gente não ser tóxica com outras pessoas. Sim. Né? Então, assim, foi uma experiência que eu tive outros diálogos, outras críticas que vieram, mas eu decidi crescer em cima dessas situações e me posicionar. Só que, ao contrário da Laís, que colocou perfeitamente a versão dela, da realidade dela, eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira. Entendeu? Então, eu fiquei sempre muito tranquila de executar o meu trabalho, porque quem me conhece a Regina, sabe da postura da Regina, do comportamento, da ética, né, enfim. Então eu não tive muito essa questão assim, de me preocupar com o que as pessoas estavam pensando. Mas é aí a diferença. Você, além dos outros te conhecerem, o que é muito bom, você se conhece. Quando você tem uma perda de identidade na trajetória, é muito ruim. Eu cheguei num ponto que eu sentava e falava, cara, peraí, quem sou eu? Peraí que eu tô meio perdida. Então, eu achava que eu me conhecia. Eu saí do trabalho, eu era casado, achando que eu era a última bolacha do pacote, vambora e tal. E falando assim, olha, muito tapa na cara. Cara, tapa na cara quando eu me separei. Foi a desconstrução de 23 anos da minha vida. Você tem noção que eu tinha mais tempo com meu ex-marido do que de vida? Sim. Eu tava há mais tempo de casado do que eu casei com ele com 20 anos. Eu tinha 23 anos de casado. Então, olha que loucura. Então, como é que foi desconstruir isso? Como é que foi passar isso adiante? Entendeu? Foi horrível. Então, eu perdi completamente a minha identidade. Eu fui completamente desidentificada. E aí foi a parte de sair um pouquinho fora, ressignificar, ir pra praia, postar fazer biquíni. Tipo, né? Tá tudo bem. Mas perdeu completamente o sentido. Eu não falo, tá devendo. Eu só tô vendo você agora. Mas acontece, gente, tá tudo bem. Então, assim, e aí quando eu vim com a ideia da terapia de relacionamentos, de trabalhar como mentora de relacionamentos, a galera tomou um susto, assim, tipo, oi? Como assim? Né? E aí o podcast de vocês foi fundamental, porque vocês foram as primeiras pessoas que me deram fala. Vocês estão aqui hoje, inclusive. A gente tem uma sororidade gratidão, além de vocês serem maravilhosas. Obrigada, vocês também. Mas vocês me deram voz e ali muita gente assistiu. Bombou, né? Bombou. Muita gente. Uai, não é que ela sabe falar também dessa parada aí? Não é que ela entende também? Não é porque eu tive uma decepção, eu peguei ela e vou. Exato. Não, gente, eu tinha já todo um conteúdo, eu tenho uma formação que me dá chancela pra isso, eu tenho isso. Só que as pessoas elas tendem a não acreditar. Deixa eu ver essa maluca aí. Como é que é? Né? E aí. Do nada, não, mas ela fala mesmo, que legal, olha. Gente, eu vou te falar, os melhores negócios, empresas, já vamos falar aqui de coisas muito grandes, são pessoas que tentaram várias vezes, que saíram, que fizeram várias modificações, que foram por vários caminhos, até chegar aquilo que tinha certeza. Não, e a realidade, até a gente mesmo, no nosso próprio podcast, essas meninas aí não duram nem 2 meses. Entendeu? Foi até uma coisa que a gente conversou quando começou. Eu falei assim, Regina, a gente não vai ter credibilidade quando começar. A gente aqui também não. A gente teve a Flávia falou, poxa, a Flávia é a idealizadora do nome, né? Assim, cada uma fez uma parte. Eu criei o logo, ela fez o nome. E aí eu falei, vamos fazer? Ela falou, vamos fazer mesmo. Porque eu e ela, a gente já era um projeto antigo, você lembra? E aí depois engavetamos, não falamos mais, tal, depois a gente voltou a falar. E essa daqui criou tudo. Acho que ela só confiou mesmo que eu ia ser competente. Obrigada. Eu não estava no momento, ela entendeu, ela também estava com outras coisas. Na hora que bateu. Só que credibilidade é uma coisa que a gente tem que construir dia após dia. Falar que a gente é super conhecida, não é, gente. Não é, tá tudo bem, sabe por quê? Hoje a internet pode dar voz a todo mundo. Sim. Agora, a responsabilidade que a gente tem de levar uma informação, um conteúdo, trazer pessoas que vão trazer conteúdos relevantes, falar de assuntos que são pautas quentes e que a gente gosta aqui, por exemplo. Isso aqui é real de muita mulher, gente. Nós estamos falando aqui de 4 começos diferentes. Quantas mulheres têm medo de recomeçar? Em tudo. Quantas mulheres estão na mesma relação porque elas têm medo de sair, porque elas ficam com medo de recomeçar? Quantas mulheres sofreram decepções e elas não recomeçam porque elas têm medo de passar por isso de novo? Então, quantas pessoas ficam no mesmo lugar porque está simplesmente com medo de tentar um novo ou simplesmente fazer acontecer aquele sonho? E a gente está aqui, eu acho que é motivo de inspiração, de fato, sabe? Eu acho que é muito bacana.
E assim, é difícil encontrar, reunir assim, gente que muda tudo e que passou por perrengue. Porque todo mundo passou. Real. Entendeu? Perrengue mesmo, de ficar mal, de ficar deprimido, com a cabeça debaixo do travesseiro. Gente, eu tive 2 burnouts. O primeiro burnout eu fiquei dias em casa caída, ninguém me achava, porque todo mundo achava que eu trabalhava muito e que eu não atendia celular, que eu não respondia o WhatsApp. Você estava trabalhando. Mas ela às vezes sumia mesmo. Ela sumia normal. Do dia a dia. Sumia normal, então ela sumiu. Ninguém imaginou, né, que seria algo Aí eu tinha fora do normal. que tinha a chave do meu apartamento, né? Você sabe quem é? Tinha a chave do meu apartamento, ela tinha o hábito dela puxar assunto comigo, ela sabia que eu não estava bem. Eu encontrou caída no chão, desidratada. Por isso que eu te falo, a questão Entendeu? de olhar para o ser humano além do profissional. Não, mas a Gena tem que ser forte. Não. A Gena é braba, a Gena chega e fala o que pensa, a Gena é sem filtro. Exato. Tá, gente, mas aqui é o que eu quero que você coloque e aplique na sua vida. Não necessariamente naquele momento eu estava pronta para ficar na minha. Exato. Tem sangue aqui também, né? Exatamente. Mas é o que eu tô te falando. E muitas das pessoas não entendem o meu relacionamento, além do profissional com a Laís, justamente porque nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis, ela que baixava de carro lá em casa e falava, pode vir, bonita, desce, sai da cama, É isso aí. vamos dar uma volta, vamos conversar. Mesma coisa eu com ela. Nossa, então, que coisa, né? por quê? Porque são fases da vida. E hoje, assim, eu aprendi uma coisa que me ajuda muito, porque tudo na vida passa, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, mas são aprendizados que você tem que ter, né? Que você vai passar, né? E assim, eu não comento muito de vida pessoal, meu foco é trazer os conteúdos relevantes para a parte corporativa, relacionamento, inteligência artificial, mas eu também passei por um processo de transição também de divórcio. Isso, eu não sabia. Sim. Gente, eu tô admirada dela tá falando isso, porque ela não fala, tá? Exatamente. Ela não fala. Eu conheço, você sabe, né? Eu ia perguntar pra não ela. Meu Deus do céu. De divórcio, depois de praticamente 28 anos de relacionamento, né? Então, Cara, assim, junto e de misturado. E foi um processo que eu já sabia que ia chegar a findar, mas eu sempre fui uma pessoa de tentar resgatar, de tentar solucionar, de encontrar um caminho. E nisso eu fui me perdendo no seguinte sentido. As pessoas de fora me criticavam muito dentro do meu relacionamento com ele. Olha, é sério? Ali, indiretamente, eu era a errada da situação, entendeu? Então, aí isso daí começou a afetar tanto as minhas emoções que, de fato, prejudicou a minha produtividade, prejudicou o meu trabalho. É o que eu faço. Né? E aí nós chegamos no comum acordo, nos divorciamos, ele tá feliz fazendo o que ele tem, a missão dele, o propósito dele, e eu entendi dentro de mim que eu posso recomeçar. Aquele medo que eu tinha de recomeçar, eu já não tenho mais. Mas teve também, né? Eu tive. E aí, isso hoje para mim é um conteúdo, uma parte que eu ainda estou em tratamento, em cura, em transformação, para daqui mais uns anos eu consiga falar disso abertamente, né? Mostrar o resultado. Porque, assim, é o que você falou, são 28 anos de relacionamento. Eu casei com 17 anos. É uma vida, é mais tempo com a pessoa Exatamente. Então você aprende a fazer. Arrepiada. Você aprende a recomeçar. E o meu filho fala comigo, né? Um beijo, Bruno. Ele, quantos anos? 24. Gente, os outros nem sabem que a gente tem filho. Eu falei com ela outras vezes, ele pra me redimir. Gente. O meu caçula vai fazer 23 amanhã. E o meu filho vira pra mim, ele sempre senta comigo e fala, mãe, você vai aprender a fazer suas coisas sozinho. Vai pra hamburgueria sozinho, vai pra academia sozinho, você vai recomeçar. E a gente aprende, tá? Assumindo o controle da sua vida. Não é que você vai ter o controle total, mas pelo menos dar os primeiros passos pra você recomeçar. Eu não sabia. Sim, eu sabia que tinha conta de luz. Eu me mudei. Eu fui saída do meu casamento. Eu não saí, eu fui saída do meu casamento, né? E aí o que acontece? Eu me mudei um mês depois. Eu era uma alecrim dourado, que vivia no campo sem ser semeado. Eu mudei, aí passou 3 meses, eu cheguei em casa à noite, cansada, não tinha luz. Eu falei, mas gente, não tem luz. E eu ligava pra ele, pra ele me dar mais. Hoje tá tudo certo, a gente tem um relacionamento muito bom, mas enfim.
Ele dava uma espezinhada, né? Ele falou assim, você não pagou a conta não, sem noção? Não era falta de dinheiro, não. Era falta de noção. Que conta tem conta? Mas não acha que quer. Eu não sabia. A primeira compra de mercado que eu fiz, a minha amiga foi comigo, a Raide. Ela falou, vamos lá que eu vou te ensinar a fazer compra, que eu já sei que você vai gastar seu dinheiro todo no mercado. Então vamos lá. Porque ele fazia tudo e eu não fazia nada. Eu não sabia calibrar um pneu, eu não sabia levar para trocar o carro, para trocar um óleo se desse um defeito. Mas você sabe que isso tem dois lados? Porque, por exemplo, a Regina sempre foi muito independente. Sim. Não, mas eu senti falta disso. Eu era contra. Sim, mas por isso que eu tô sabia. falando, são dois lados. Tipo assim, eu vejo isso, por exemplo, na minha mãe, que não foi separação, meu pai faleceu, né, já tem 10 anos, então eu falo naturalmente. Mas a minha mãe, ela não sabe mexer no banco até hoje. Eu já ensinei, mas não adianta. Ela não sabe fazer nada. Eu tenho que fazer tudo. Por quê? Porque meu pai dava mesada com minha mãe. A minha mãe não precisa fazer nada. Até pra ela era natural. Meu ex cuidava. Tipo assim, aí, tá eu vendo? trabalhava igual a Camila. Eu ficava 25 dias fora da cidade, viajando, só 5 na cidade. Você lembra disso? Sim, lembro também. E ele que cuidava das minhas finanças. Eu não sabia nem quanto eu ganhava. Então, quando eu me separei, eu falei, tô ferrada, eu não vou ter dinheiro pra sobreviver. 4 anos depois, estou aqui. Sobrevive, mas dói. É aquele negócio, quando a pessoa fala pra mim, eu vou separar, eu sempre falo, pensa. Porque é uma coisa, gente, é horrível. Separação nunca é bom. Por mais que seja ruim, é ruim do mesmo jeito. Você queira. O seu fracasso de alguma coisa que você empreendeu e não deu certo. Não, e tipo assim, é isso que eu ia falar. Tem os dois lados. Tem a mulher que é muito dependente e tem a mulher que é muito independente. O que conta, eu acho, na verdade, é o vínculo. É uma quebra de rotina, de vínculo, de tudo de uma vez só. E isso é muito ruim. Mas aí que tá, a gente acha que separa só do marido, mas a gente separa de uma história. Eu acho que é tudo isso que você tá falando aí. Cara, o que eu mais sentia falta, eu demorei pra entender isso, é do convívio familiar. Era do almoço de domingo que eu fazia pra todo mundo, era de quando a Flávia e o marido deram lá pra casa, que nós éramos vizinhos, ou a gente ia pra casa deles, e juntava, minha filha tocar violão, tava todo mundo junto, a filha dela, a gente é muito próximo. Isso eu morria de sentir falta, e eu demorei muito tempo pra conseguir voltar a ter acesso dentro da sua casa, eu fazer as coisas com os meus filhos e sem ele. Foi muito difícil, foi muito doloroso. Então é isso que eu senti muita falta. Eu falo, você tá com ciúme, você ainda gosta dele, por mais que tivesse um desgaste que ia acabar, de certa forma, não era isso, era a falta da família. Eu demorei 2 anos para voltar a falar com a família dele. No dia que a minha filha foi para Portugal, para a festa de bota fora dela, foi que eu revi minha ex-sogra, meu ex-sogro, os parentes dele, para poder falar, porque eu não conseguia. Eu não procurei e ele também não deu margem para isso acontecer. Então foi muito sofrido. Então eu tive uma ruptura muito forte. Toda separação eu acho que é isso. A gente não consegue discernir a dor do que é a pessoa saindo da sua vida, porque ela não sai só. Ela sai com um monte de coisas. E eu imagino que ele também perdeu de alguma todo mundo, né? Eu vi uma pesquisa que equivale o divórcio como se fosse a dor do luto. Só que pior. Né? Assim, então, assim, pra mim, agora vai fazer um ano, Um ano? Eu posso resumir assim, foi libertador, necessário, e eu me reencontrei dentro da minha própria essência. Agora eu tô sendo a Regina que eu era antes de casar. Maravilhoso. Né? Então, assim, retomei. Uma Regina melhor do que era antes, e mais madura. Tranquila. Eu faço as minhas coisas assim, totalmente despreocupada, pensando no momento presente. E é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, continue não gostando. Tudo bem. Porque eu vou seguir. Exato, porque tudo passa. E eu não vou deixar de viver um novo preocupada com o que as pessoas estão pensando. Porque no momento meu mais desafiador, essas pessoas não participaram de nada. Nem sabem. Né? Não podem nem medir, porque é a régua delas, não é com o que a gente passou. Exatamente. Muito dessas críticas, enquanto eu estava no relacionamento, vinham de mulheres. Mulheres que queriam concorrer comigo no meu relacionamento com meu esposo. Entendeu? Então, bem-vindo ao time de novo. Então você vê que são coisas desagradáveis, desnecessárias, e hoje eu tô super relax. Super tranquila. Eu falei que era pior do que o luto, por quê? O luto, ele é igual depilação. Tô fazendo uma analogia horrorosa, sorry, mas é igual depilação. Você vai lá e pá, a pessoa acabou, não tem mais, morreu, não tem. Vai doer pra cacete, mas uma hora você vai conformando. Exato. O divórcio, a pessoa continua viva, e ela continua fazendo coisas, e ela continua vivendo, entendeu? Verdade, não, na hora que essa pessoa arruma outra pessoa, meu Deus. Que vai acontecer exatamente que foi o que você falou. A mulher segue em frente, sem às vezes ter um parceiro,
Mas o homem logo já quer entrar num outro relacionamento. Graças a Deus, o meu aconteceu lá no iniciozinho, assim, foi no coisa de um mês, né? Sabe Deus. Coisa de um mês, né? E eu vim sofrendo 4 anos dessa tortura, né? Agora ele vai casar. Espero que case, né? Querido, case. Não doeu. Na hora que veio, vai, assim, doeu os meus filhos, tipo, vai casar, né? Mas eu, Janaína, não doeu. Eu entrei em contato com ele e falei, olha, tô sabendo que isso vai acontecer, como é que eu posso te ajudar com os meninos? Ele falou, ué, como assim? Eu falei, ué, é o que eu tenho Agora que já fazer. passou, já foi, não vai ter volta. Sabe? E que sensação maravilhosa, que sensação maravilhosa. Porque são escolhas, é a vida, né? Só que como a gente vive tanto tempo com a pessoa, a gente acha que a gente tem o poder de dar opinião ali. Não tem. Exato. Eu falo que uma da virada de chave que foi muito dolorosa para mim, porque eu sempre fui muito apegada, eu sempre fui muito família, eu sempre fui muito, vamos corrigir isso. Agora, desapeguei total. Adoro. Até demais, gente. Veja, eu sou a mais doidona, às vezes eu tenho que falar, amiga, calma. Calma, que você desapegou. Calma. Eu posso fazer o caminho que eu tenho. É sobre isso. Aí ela fica, Regina, pelo amor de Deus. Não estou te reconhecendo. Menina, eu falo, amiga, é a nova versão. É a melhor versão. Eu tô passando por uma transição a fórceps ao mesmo tempo. Meu filho saiu da minha casa, tem uma semana, no aniversário dele, e minha filha acabou de também pegar um apartamento para ela. E sábado eu fui lá conhecer o apartamento. Os dois estão indo pra vida solo. Tipo assim, agora eu não tenho um passarinho pra dar água. Mas tá vazio. Tá. Deu uma esvaziada. No dia que meu filho saiu, né? Ele com os amigos fazendo a mudança e tal. O meu filho, mas é minha filha, porque é uma pessoa trans maravilhosa, Darcy. É o nome social agora. Eu tenho que aprender, estou me acostumando. Eu acho também que é legal falar sobre isso, né? E aí ela saiu, né? Com os amigos e tal. Na hora que ela saiu, eu vi lá de cima, entrando no caminhão, que eu vou falar ele ou ela, vocês vão entender, né? Porque Sim. Até adaptar. Adaptação. Aí eu falei, eu vou atrás, eu vou lá. Não, pode deixar que eu me viro, pode deixar, né? Pode deixar que eu vou. E tal. Aí tá, desceu. Entrou no caminhão, eu não imaginava. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, os filhos também choram. Apesar da gente querer sair de casa, a gente chora. Não. Aí ele voltou porque ele esqueceu uma coisa lá em cima e pra eu abrir a porta com a cara que eu tava. Aí abri a porta e ele, querida, porque ele é um querido, ele é um fofo. Aí me abraçou, eu falei, sentir muita Aí não, tipo assim, eu não. Tipo, vai. Vou falar, quando eu saí de casa, né? Quando meu pai ainda era vivo, que eu saí de casa, meu Deus, gente. Na hora de dormir, eu abri a boca pra chorar. Eu queria sair, não ia voltar, foi uma escolha minha, mas assim, é muito ruim. Mas eu sou apegada, né? Eu sou bem apegada. Não, eu sou apegada. Eu sei da vida, assim. É uma coisa na Clara e Darcy completamente diferente, né? Sim, Clara, totalmente. A Clara falante, lá. Vocês conheceram a Ana Clara? Sim. Não, Darcy é outra situação. É calada, introvertida. Comigo conversa, troca ideia. Mas tem isso também, né? E aí eu tô vendo o pai construindo uma outra vida, filhos, né? A minha Construindo vida, suas próprias vidas, a né? minha vida. Aí, graças ao meu bom Deus, eu tô recuperada desse processo. Porque eu acho que se essas coisas tivessem acontecido lá atrás, eu não sei. Ia ser difícil. É o choque, né? A gente vê, né? Aí a gente fala, meu Deus, como que a gente é forte e a gente não sabe? Eu ainda assim, essa parte de relacionamento, eu acho que não chegou o momento de eu aconselhar, de eu orientar outras pessoas, não. Eu acho que eu tô mais no processo mesmo, né? De cura, de cuidar dessa parte minha emocional, mas em contrapartida das outras partes eu estou bombando. E eu que tenho pra hoje. Mas acuada, eu falei assim, gente, eu vou conversar com esses meninos, tudo casada. Eu na pista, eu caixa de perguntas no Instagram no sábado, perguntando, você é casado, solteiro, aberto, ou está vivendo uma maldição? Aí tá, beleza. Aí as pessoas responderam para, pasme, solteiros maior quantidade, casados quase igual solteiros e vivendo uma maldição igual casados, assim, bem que parado. Eu falei, qual conclusão que vocês chegam, né? Aí um ser de luz, que eu não sei quem é,
um seguidor falou assim, eu vi você está no Tinder, eu te vejo sempre lá. Eu vi. Então, gente, qual o problema? É verdade, Qual o problema? Tá solteira, tá ali, E eu tava assim, cara, como fala que essas meninas tudo casadas e eu solteira? Não, aqui a gente vê. Isso não, é porque a gente Então você tá na pista. Não pode dizer que eu estou na pista, eu estou nesse processo. Ela não tá na de- pista não, mas poderia estar. Porque teve um dia que a gente foi fazer uma publicidade numa baladinha. Aí tá eu e ela lá esperando, mas a gente foi. Aí porque ela sabe que ela vai querer me matar depois. Aí a gente tava lá, né? E nada da publicidade chegar. Enfim, a gente foi lá fazer publicidade. Aí eu falei, gente, não vamos ficar mais aqui pro canto, né? Os outros não ficam falando. Ela, você tava na balada. Tá vendo como é que eu sou preocupado que os outros falam? Preocupado Porque vão falar, né? Porque a gente tá na balada aqui, bebendo, não sei o quê. A gente só veio. Aí, pois é, mas aí. A gente Bebendo só água. a gente só veio fazer publicidade. Aí a gente ficou afastadinho. Aí daqui a pouco chega bem o novinho, né? Só tô vendo o novinho chegando pros lados assim, ó. Só tô vendo. Aí vem pros lados. Eu, amiga, esse menino tá vindo pra cá, veja. Aí daqui a pouco ele vira pra ela. Oi, tudo bem? É aqui. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui porque eu não sou de Juiz de Fora. Eu sou de fora. E eu assim. E ela ficou torcendo pra rir, tipo assim. eu passei que mal. a Regina vai desenrolar. Na verdade, eu não Não desenrolei desenrolou nada, travou, gente. Olhou assim, ó. Aí eu falei, vamos lá dentro, amiga, não sei o que. A gente saiu fora. Não, mas aí Mas perdeu a chance, cara. É bonitinho. Não. Tá vendo? Ó, não, e assim, todo lugar que a gente tá, daí a pouquinho começa, né? Vem os rapazes, aí eles começam a Cadê fazer nova, gente? né? Vamos ver o que rola, né? Aí eu fico assim, Laís, eles vão achar que nós somos um Sapato. casal homossexual, porque... Não acha nada, já sabe, já tem fato. Né? Sabe? Porque... Mas é porque a gente tinha ido mesmo pra fazer. É, foi questão de trabalho mesmo. Era outro. Mas ela até hoje, ela pega no meu pé, É. que é Henri, tá? E os novinhos, hein? Só novinho, menina. Só novinho. Eu acho fácil, porque assim, eu ainda continuo nutrindo amizades casadas. A Flávia, Sim, claro. as amigas, e a Flávia é casada, né? Só que a Flávia tem um marido que é o nosso Rogério, figura. que é um dos meus melhores amigos também, que eu amo de paixão, né? E ele tem vários amigos. Vai entregar? Vou entregar. Eles adoram fazer Depois que o tempo que nós contamos aqui, tem que entregar. eles adoram fazer festa na casa deles, né? E aí me chamam, eu falo, não me chama, gente. Faz isso não. Não, pelo amor de Deus. Eu sei que assim, entendeu? Pelo menos um objeto de desejo que eu tinha desde a minha época que eu não podia olhar pro lado. O Rogério fala assim, você vai levar a sério? Você vai? Porque eu não acredito em você. Gente, olha só, fui 23 anos. Você está iludindo os meus amigos, ele falou com você. Você está Eu iludindo eu fui lá no nosso patrocinador, compadre Grill, né? É a praça onde fica todos eles lá. Aí tinham dois lá. Sim. Né? Aí eu tô assim, ai Deus do céu, tá dois aí, cara. E eles assim, um de cada lado, dando tchau. Eu adoro. E eu não vi essa cena. Graças a Deus. Tem que ver. Não, porque você já viu outras cenas, Já então, vi né? várias. Eu tô curtindo ficar em paz, poder fazer as minhas coisas Mas daqui a com pouco você vai tranquilidade. curtir lá. Vou curtir lá. Muito bom. Nós somos casadas há muito tempo. É A gente não verdade. sabe o que é isso. Nós queimamos etapas, entendeu? Sim, Então, sim. assim, não desrespeitando as pessoas, Claro, claro. tratando, deixando claro o que a gente quer. A gente fala brincadeiras à parte. Sim. Claro, o pessoal já fala. Eu cheguei lá no JF Santos, a menina agarrou no meu braço. A maluca do rolê. Acabou com a minha reputação. É porque eu falei, então assim, só que a gente dá as devidas proporções, Claro. tem que ser real com outra pessoa, né? Não é sair por aí, porque assim, ainda tem aquele estigma, né? Porque o machismo ele ainda prevalece, né, gente? O cara que pega um monte de mulher, ele é o pegador. É. A mulher que tá vivendo sendo feliz, independente, que não depende de ninguém pra pagar Ela não as vale contas, nada. é piriguete. Ela Né? não vale Essa é a o que ela come. Essa é a realidade dos fatos. Eu fico difícil. indignada de não poder ser quem eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Então, agora, sabe o que eu faço? Ó, não tô nem aí. Faço o que eu quero, sou livre, eu não tenho nenhum impedimento, não tô namorando. Namorei depois que eu separei, mas já terminei. Tô solteira, tô na pista mesmo, né? No Tinder. Gostaram de mim, me acharam autêntica, uma pessoa assim, tá na lata, tá? Mas amedronta, porque aí a Ser de Luz fala de relacionamento. Vocês são empreendedores, me fala. Sim, você também, você é casado, mas você tem sentimento. Sim. E você é linda, e eu tenho certeza, Rogério, você se cuide. E tem olhos também, claro que tem, né? Da via de mão dupla, ele também, você também. Mas vocês têm essa sensação que amedronta?
a outra ala masculina, os caras assim. Então, com certeza. Com certeza dá porque, de certa, vamos supor, no momento que eu tô vivendo agora, eu já, não é que eu tenho histórico, mas tipo assim, eu já sei os comportamentos e eu brinco assim, eu já assisti esse filme e já sei o final. É isso aí. Então, o cara ele já vai vir com a percepção, aquela ali já não vai ser tão fácil de eu manipular. É isso aí. Porque ela vai sacar, ela vai perceber os sinais, né? Então, a gente que viveu, claro. a gente que teve relacionamento muito tempo, a gente passa pelas etapas. Eu falo que eu passei da pior forma, mas eu sinto que amedronta. Com certeza. Com certeza. A Não vou perguntar pessoa. seu estado civil, não. Deixa quieto. Deixa abaixo. Essa sensação também. Vamos falar de uma forma geral, né? Mas você tem essa sensação também? Eu vejo de duas formas. Eu acho que desse lado amedronta, porque mulher que é muito. Mulher que é líder, mulher que trabalha, mulher que faz isso. Realmente já fica amedrontado mesmo. Não de forma geral, tem aqueles 10%. Acho que a nova geração que tá vindo aí é menos. São mais tranquilos nesse ponto. Mas eu acho também que tem a vertente de tipo assim, a mulher é sempre errada. Sim. Se às vezes a pessoa nem sabe por que o casamento não deu certo, ou por que o namoro acabou, independente de ser casado, enfim, por que o relacionamento acabou, e a mulher vai sair de errado. É uma coisa impressionante. Então eu acho que homens procuram esse tipo de mulher, porque infelizmente tem mulher que acredita que tá errada mesmo. Ela já chega se nivelando baixo. Você tem essa percepção também, Flávia? Eu acho que sim, no geral sim. Mas eu acho que também tem muitos homens buscando uma mulher como nós e não acham. Tem muitos homens que também estão reclamando de relacionamentos que não engatam, porque às vezes encontram uma pessoa que não tem conteúdo. Ou seja, tem homens bons procurando mulheres boas. Sim. Né? E tem mulheres boas procurando homens bons. Às vezes a gente fica nessa de, só tem gente ruim no mercado, né? Entre aspas. Sim. Não é assim. Isso eu também acho. Tem muita gente boa. A questão é, onde estão? Será que quando vivem? Essa foi ótima. Muito boa. A questão é, onde você frequenta, essas pessoas frequentam? Né? Como é a pessoa que você quer? É uma pessoa que estuda, então você tem que ir onde estão as pessoas que estudam. É uma pessoa que ama a Deus, você tem que ir onde as pessoas que amam a Deus. Porque às vezes as pessoas estão procurando outras nos lugares errados. E, assim, né? Onde as pessoas estão só para se divertir. Né? Tem isso. E a expectativa também que as pessoas têm. Eu atendo muitas mulheres. E aí elas vêm em busca de se abrirem para novos relacionamentos. E aí eu falo, tá, qual o perfil de cara que você quer? Eu quero bonito, eu quero é exigência demais. demorado, né? Perfeito, eu quero super-homem, aquela, né? Tá, eu penso assim, minimamente, a gente já tem, a gente julga, todo mundo julga, falar que não julga mentira. Mas você olha pra pessoa e você fala, tá, mas e aí? Não vai achar. Aí eu penso assim, vamos nos conhecer. Exato. Né? Aí é por onde a gente começou o assunto, vamos nos conhecer melhor. E aí eu proporciono a ferramenta de autoconhecimento do projeto, né? Ferramenta de autoconhecimento, a pessoa se conhece, e aí ela entendendo quem ela é, a gente alinha a expectativa daquilo que é. Porque, tipo assim, isso é importante, porque se eu tenho, vamos supor, se eu tenho um homem bonito, rico, maravilhoso, mas de contrapartida ele não é fidedigno, ele não é recíproco, pra mim já não dá. Entendeu? Não é fácil. Né? Isso vai dos princípios, valores, daquilo do seu autoconhecimento. Então não é só olhar o que está por fora. Você tem que ver assim, o que é inegociável para mim, para estar do meu lado. Quais os valores que eu prezo no homem. Esse. Pronto, o resto, você manobra o resto, porque defeito, gente. Todo mundo tem. A gente tem os nossos. Depois você começa a descobrir, né? Mas se você tem aquela, do lado daquela pessoa... A caixinha do surpresa. É uma caixinha. Mas a caixinha da decepção. Acho que tem mesmo, porque o relacionamento é construção. Então, quantas coisas em mim que o meu relacionamento me ajudou a melhorar, e quantas coisas nele eu ajudei ele a melhorar. E às vezes nem é falando, você tem que ser assim. Às vezes é no dia a dia, é no estar convivendo e você vendo a outra pessoa como ela é e o que ela tem por ela ser daquele jeito, o que ela tem de bom ser.
Porque às vezes tem pessoas que são totalmente diferentes uma da outra, né? Num relacionamento. Você vê que a outra, né, tem uma qualidade que você não tem. E aquela qualidade está trazendo coisas boas para ela, e por um relacionamento você começa a trabalhar isso em você. E isso é aquele compartilhamento. Sim, e aí os dois crescem no relacionamento, porque não adianta um só crescer. Não é assim. Nós temos que ter o ganha-ganha. Exato, exato. E é um caminho de você realmente, eu falo que eu não estou à procura, eu vou ser encontrada no momento certo, pela pessoa certa, então com princípios, com valores, que tenham essa mesma sinergia, já passaram por esse processo de autoconhecimento. Exatamente. É uma outra fase da vida. Exatamente. Quando eu casei com 17 anos, eu não tinha essa mentalidade. Né? A gente não tinha essas informações que a gente Era isso que eu ia falar agora. É totalmente diferente. Porque como que o mundo avançou em 10 anos? Exato. 20 anos. Exato. Da mesma forma que eu falei que essa geração agora vem, né, um pouco melhor no sentido de não ter tanto preconceito, não sei o que, também tem as partes ruins, né? Que eu acho que essa geração agora vem totalmente infiel. Exato. Voltando então à pauta das pessoas que estão traindo mais, né? O Silvio já atendeu a pauta. A gente aqui é assim, ó. É tudo ao vivo. Não é ao vivo, não é gravado esse aqui, mas enfim. É gravado. Espontâneo. Live gravada. Mas eu noto também que a traição ela tá rolando mais nessa geração de agora. E, assim, diferente do passado, que só homens traem, as mulheres estão traindo. Acho que hoje em dia essa nova geração tá vindo com uma pegada diferente, né? Por exemplo, eu lido com muita gente de 20 anos, 18 anos, 17 anos. Como ela disse, sai do mundo de Peter Pan, já tá saindo, né, amiga? Mas eu tenho esse público muito jovem comigo. E aí eu percebo que pra eles é natural. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. É isso aí. Eu não adapto com isso não, mas pra eles, ó, tá tudo em casa. A gente começou um podcast com vocês sobre as relações de aberto. Exatamente. O meio liberal. Eles estão nessa vibe. E pra eles não é traição. Não. É. Tá tudo certo. Eles têm conversas do tipo, eu tô afim de experimentar outras coisas, mas não é porque eu não te amo. Eu te amo, mas eu quero ver se o lá é melhor. Sei lá. Cara, pô, vai lá ver e esquece que eu existo. Vai e fica. Não precisa voltar. Exatamente. A gente tem esse pensamento, mas se você conversar com as mulheres 25 menos, mas eu tenho percebido também, elas acham natural. com esse monte de movimento de mulheres, a mulherada tá meio que virando a chave também. A mulherada tá se dando a oportunidade de experimentar coisas que não experimentou ainda. Exatamente. É porque antigamente os homens experimentavam tudo e a gente nada, né? Tinha isso. Elas estão começando a perceber que elas também podem, né? Nós também podemos, vamos colocar, né, de uma forma geral. Ir para o mercado de trabalho, isso já é comum, já é corriqueiro. Mas sair, porque assim, tem casal, eu vejo lá minha mãe e meu pai. Minha mãe não sai sem meu pai, mas ele vai pescar. E ela fica louca sem ele. Ela falou assim no dia que ele foi pescar, ela falou assim, foi há pouco tempo, ela falou, nossa, me ligou. Poxa, eu tava aqui, eu bem vi ele no cantinho, assim, parecia que eu tava vendo ele bonitinho, sentado na mesa. Eu falei, mãe, ele não morreu não, eu sou mulher. O espírito dele tá lá com ele, né? Lá no podcast, né, a gente trata desses assuntos de relacionamento, de empoderamento da mulher, de liderança feminina. Então hoje eu não oriento a questão do divórcio, não falo da minha vida pessoal, mas de certa forma nós tentamos contribuir, né, com que a mulher se olhe, se cuide, mesmo sendo empreendedora, que ela faça um exame de mama, que ela procure um ginecologista, que ela procure um terapeuta para auxiliar, uma psicóloga em alguma fase da vida dela. Então a gente consegue guiar essas mulheres nesse formato porque a gente percebe o quanto que elas estão se anulando, o quanto que elas estão deixando de se cuidar, de se amar, né? E dá muito isso. Eu não saio sem o meu esposo, mas o meu esposo sai para jogar bola. Exatamente, depois rola cerveja, churrascada, adoro churrasco, me convidem. Eu também. Adoro assistir Muay Thai. Aí, agora eu tô aprendendo um pouco. Ela tá sem freio. Tá sem freio. Do nada aparece comentarista. Adoro. Aí meu filho já vira e fala, redescobrindo a vida. Manhã, já tá na hora do Muay Thai. Eu falo, mesmo assim, deixa eu assistir aqui. Fica tranquilo na sua aí. Me deixa aqui. Aí ele chega e ele fica assim, mãe, mas você fica concentrada, né? Até no futebol você sabe que é tiro de meta, que é escanteio, que é não sei o que. Eu falei, me deixa aqui. Me deixa aqui. Estou em flow. A mulher tá aprendendo
Sabe uma coisa positiva demais que eu notei? Das meninas que são as embaixadoras, o pessoal que frequenta a comunidade do Começo ao Topo, a sua fala e a da Laís reverberam nelas. A Juliana, né? Ela vai ver, querida. Eu quero que ela venha aqui também. Ela trabalha com óleos essenciais. Maravilhosa. Ela falou assim: quero apoiar vocês no que for necessário, falou comigo. Nós estamos juntos e misturados. Mas apoiar não é para aparecer, não. Se tiver que varrer, eu varro. Se tiver que fazer café, eu faço. Se tiver que ir lá, eu vou. Eu não quero dinheiro, não quero aparecer. Eu quero estar junto, porque eu quero fortalecer o movimento. Essa é uma fala sua. Porque naquele encontro que eu fui de vocês, na realidade, eu vi isso muito forte. Eu falei, cara, tá conectando. Tá fazendo a diferença. Porque olha a fala dela. Então isso me chamou muita atenção, sabe? Achei muito legal. E eu falo internamente com as embaixadoras, porque eu falo que as embaixadoras é o nosso braço em locais, em situações que eu não consigo participar, que elas têm uma outra agenda, então elas representam muito bem. E a gente tem ali o direcionamento do que eu quero que elas entreguem, né? Que não é só a produção de conteúdo, mas a transformação de vidas que começam por elas também. Né? Eu achei o máximo. Então, vamos tirar uma foto, marca as meninas pra gente poder mostrar que a gente tá aqui. Eu falei, vamos, que legal. Eu falo que assim, isso precisa ser algo genuíno entre nós e não ter essa questão da concorrência, essa crítica muito para afetar as outras mulheres, porque eu brinco, homem não precisa de encontro de empreendedor para eles fortalecerem o trabalho deles, não. A indicação deles é jogando bola, é comendo churrasco, é fazendo uma sauna, é pescando, as coisas entre eles fluem. A gente ainda está vindo na pegada ainda de fazer encontro, de ter comunidade. Por quê? Porque essa questão da sororidade na prática não é o que é falado aí fora. É sororidade na hashtag, sororidade, mas tirou as câmeras, é uma mulher atropelando a outra. Nossa Deus, e assim, muita competitividade. Meu Deus do céu, olha lá, tá se achando. E é por isso mesmo que a gente comentou, vocês me convidaram lá, e eu falei, Flávia, vamos chamar as meninas, porque a gente tá junto, a gente não tá separado. São dois podcasts diferentes. A missão é a mesma. A missão é a mesma. Exato. E o fato de a gente estar junto aqui não quer dizer que a gente tá unida numa porque pessoas para ouvir a gente vão sempre haver. E eu quero que o meu público ouça vocês, quero que vocês uma troca. Porque a gente vai estar sempre falando de coisas diferentes e se complementa. E nunca tentou. Porque assim, quando a gente criou o podcast, eu falei com ela, me chamaram para o evento lá, que você não podia, eu fui. E aí elas falaram depois, o que precisar, pode contar com a gente, nós estamos juntas mesmo. Exato. E tem que ser isso, porque senão a gente nunca vai conseguir desenvolver. É isso aí. Porque a gente mesma acaba boicotando uma outra. É isso aí. E aí, pra mulherada que tá vendo que a gente não compete, curte aí. Claro. Exato. É sobre isso, né? Eu acho que, acima de qualquer coisa, a gente tem que estar mostrando o nosso trabalho e tem que estar mostrando que a causa é a mesma. Porque a gente é muito desunido por si só. Quantas e quantas rodinhas de mulheres nós já participamos em que uma levanta, a outra fala mal daquela. Aí a outra levanta, a outra fala mal da outra. E a gente fala, terrível. Deus, isso é terrível. A gente tem que mostrar que é diferente. É verdade. E assim, a gente vai lidando com um público mais jovem. Meu filho fala, lugar que tem mulher ou tem homem, tem rodinha, tá falando mal de alguém, mas você não fica nem um minuto. Você levanta e sai. Sabe por quê? Porque se você permanecer mais do que um minuto, a próxima a levantar isso aí que vai ser falta da rodinha vai ser você. Exatamente. Justamente. Já tá falando de então já faz os primeiros minutos. Malinha, gente. Vocês viram a plenitude do Malinha? Já fala, né? Porque agora dependeu muito do treinamento. O que eu fizer, sou eu mesmo que fiz, é isso aí mesmo. É isso aí. Pra bancar, né, as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas falas, mas a gente procura pelo menos ter essa coerência dentro do podcast. É isso aí. E cada embaixador ali tem a sua profissão, né, tem a sua profissão, cada uma ali tem a sua identidade. A gente não tem o objetivo ali de tolir ninguém, porque o seu cabelo não pode ser azul, porque o seu brinco... Não, a pessoa é do jeito que ela é. É isso aí. Dentro da identidade dela, a gente respeita, mas a gente tem essa comunidade, que a Michelle mesmo fala, algo em comum. Vocês criaram um DNA. Exato. É um DNA. Tem uma diferença. Você vê que é um negócio que caminha pro mesmo sentido. A fala da Juliana me impactou, porque eu falei, as meninas não tá aqui, ela tá representando realmente. Verdade. E eu vi ela fazendo isso com outras pessoas. Ela apareceu nas fotos, ela veio, tudo bem, como é que você tá?
conectou, falei, achei o máximo. E a gente, é isso que a gente busca, né? É isso aí. Tem que ser isso. Tem que ser movimento. Tem que ser crescimento. É um movimento que tem que crescer. Cada vez mais. E outras mulheres vão se inspirar e vão querer fazer parte. É isso aí. É algo maduro, mas ao mesmo tempo que maduro é leve, né? Bem-humorado. E sabe o que eu noto também, pra gente poder, né, partir no final? Eu noto que muitas mulheres, vocês estão mexendo com muitas mulheres que estão empreendendo, muitas mulheres que muitas vezes estão começando, né? E muitas mulheres estão muito tímidas no ato de fazer networking, né? É impressionante, elas vão ali, tá? Eu vi algumas que ficam encantadas, uma outra que me chamou bastante atenção, mas você vê que tem outras questões por trás, que não dá, elas não vão romper a bolha se não tratar do que está acontecendo na vida, talvez. Sim. Né? É tudo interligado. Até para buscar esse tipo de cuidado, elas têm um pouco de dificuldade. Sim. É o que eu noto na mulherada, que está com um pouco de dificuldade de falar, que está com problema no relacionamento, que não está conseguindo avançar. Ou então que quer empreender porque não quer mais ficar ali onde está, quer fazer alguma coisa. Eu acho que vocês têm essa percepção também, né? Já vou dar um spoiler, a gente vai ter mais 2 novas embaixadoras, uma para a parte de desenvolvimento pessoal, Que né, legal. desenvolvimento humano, então vai dar esse apoio para as empreendedoras que estão iniciando. E eu tenho uma outra embaixadora que vai iniciar, que vai ser de impacto social, aonde ela lida com mulheres na zona norte de Juiz de Fora, que são mulheres que estão iniciando o empreendedorismo lá mesmo, com muitos desafios, que não são os desafios que a gente vivencia, a gente já vivenciou, então a gente entende o processo dela. Então agora a gente começa a equilibrar também e começar a trabalhar essas embaixadoras e as outras mulheres que vão chegar com um formato um pouquinho mais linear, pensando também no desenvolvimento humano e pensando também no impacto social. Até porque o podcast do começo ao topo tem muito claro a questão da inclusão. Né? É o primeiro podcast daqui de fora da área acadêmica, que tem a interpretação em Libras. É maravilhoso isso. Né? Hoje eu estou cursando Libras também, lá na UFJF. Então, o nosso propósito é realmente esse, é transformar vidas. Né? Além da produção de conteúdo, esse conteúdo ele vai chegar. Vai tocar coração. E a ideia é essa. Eu percebi isso muito nitidamente. Eu acho que é esse o propósito, está muito forte, está muito firme, vocês estão muito aguerridas na situação. E é o que a gente quer, cada vez mais. Não vai ser na primeira, não vai ser a última. Não, sempre vai ter E assim, para vocês que querem ser patrocinadores, tanto do Começo ao Topo quanto do Salto à Vida Podcast, pode até fazer contato aqui no meu, que eu passo para as meninas. Sim, passa, vai embora. O pessoal vai estar aqui, faz contato. É gente engajada, é gente que quer fazer acontecer, é gente que está junto e misturado, né, meninas? Sim. Na causa de transformar essa mulherada, tornar essa mulherada mais efetiva. Tirar esse ranço, porque muita gente, a gente vê a questão de abuso, a gente está muito ligada a isso, né? A gente vê que tem gente que nem sabe que está passando por isso. Sim. Só se dá conta depois, sabe? Que sai do processo, que vai analisar. Sabe, mas não fala pra ninguém. Ou não fala pra ninguém. Então tem esse receio. Então esse suporte, ele é fundamental, né? E aí, meninas, eu queria muito agradecer também. vocês. Foi enriquecedor. Foi ótimo. Poderia ter vários episódios, né? Poderia. Agora. Aí, tá ao vivo. Mas e não deixar de agradecer também os nossos patrocinadores, claro, né? Que estão acreditando também, né, no nosso trabalho, no nosso crescimento, e em quantas pessoas a gente vai estar chegando, também alcançando, né? Também levando transformação. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Se inscrevam, por favor, no canal, ajuda a gente. Ajuda a crescer. Porque você assistir ajuda demais. Você muito. Se inscrever é maravilhoso. É verdade. Então, se inscrevam no canal. Sigam as meninas também. Se inscrevam no canal delas também, que está maravilhoso. Tem vários episódios, tudo quanto é tipo, de tudo quanto é coisa que fala sobre empreendedorismo, assuntos relevantes. Né? Tem de tudo, né? Tá um mix, né? Tá muito legal. Tá muito legal. E assim, muito obrigada a todos, né, Flávia? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Ótimo, né? Ai, nós ficamos nem vimos o tempo Foi passar. ótimo. Passou o tempo, gente, a gente não viu. Ficaremos aqui mais um teremos o episódio 2 em breve. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.